Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia, oferecimento Cipolate, é pra você. Olá, boa tarde. Bahia Meio-Dia já tá chegando em sua casa. E aí, já tá almoçando? Então almoce ligadinho, ligadinha aqui na sua melhor companhia na hora do almoço e fique por dentro das principais notícias do sul e extremo sul da Bahia. Hoje é quinta-feira, 15 de julho, meio do mês. A hora certa para você, 12 horas e 1 minuto. Vamos aos destaques dessa edição? O Bahia Meio-Dia vai falar do hospital de campanha aqui de Itabuna. A unidade está funcionando há mais de 3 meses aqui na cidade e a gente vai saber como está o funcionamento e tem queda no número de internações. Não é isso, Franciele? Boa tarde para você. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo. O hospital de campanha foi inaugurado no dia 29 de março e a previsão era que ele funcionasse por 3 meses. E daqui a pouquinho a gente vai falar com a secretária de saúde, Lívia Mendes, que vai falar pra gente como que vai ficar a situação do hospital daqui para frente e sobre a queda das internações, né, do internamento aqui na cidade. É com você. Valeu, Fran, brigadão. E olha só, gente, a Justiça suspendeu por meio de uma liminar as obras de estações elevatórias de esgoto da Embasa, em áreas verdes de Ilhéus. As estações fazem parte do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul. Assunto para Isabela Freitas. Boa tarde, Isa. Oi, Olga, muito boa tarde a todos. Olha, no total são 4 estações aí que entraram nessa ação movida por um coletivo de ONGs que fazem parte de movimentos de preservação ao meio ambiente. Daqui a pouco a gente vai falar que pontos específicos essas estações seriam instaladas e sobre essa decisão da Justiça que saiu ontem à tarde. Daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes. Beleza, Isa. E olha só, você aí de casa tem alguma dúvida sobre a vacina contra a Covid-19? Eu gostaria de saber se você já foi vacinado e imunizado, você transmite a Covid? Eu já tive Covid e eu queria saber se eu preciso me vacinar pelo fato de eu já ter tido a Covid. Minha pergunta é se na segunda dose esses efeitos colaterais vão se repetir com mais intensidade ou se não vão repetir. Boa pergunta, e para esclarecer essas e outras dúvidas da população, daqui a pouquinho uma entrevista ao vivo com a infectologista Marcele Marçal. E olha só, gente, tragédia em Ilhéus. Um homem morreu eletrocutado hoje pela manhã. Segundo a polícia, ele passava por uma rua do bairro da Conquista quando foi atingido por um fio de alta tensão que se partiu depois que um galho de uma árvore caiu. Isso e muito mais a partir de agora. Vem comigo! O Hospital de Campanha de Itabuna foi inaugurado no dia 29 de março com 40 leitos, sendo 20 clínicos e 20 de UTI. Agora, a unidade registra uma queda no número de internações e a repórter Franciele Caetano está lá, no Hospital de Campanha para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, teve redução e como que está o funcionamento, Franciele? Isso, Olga. A cidade hoje possui 49 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19 e 20 desses leitos de UTI ficam aqui no Hospital de Campanha. Foi inaugurado no mês de março, tinha previsão de funcionar por 3 meses. Esse tempo aí encerrou no final do mês passado e nós estamos aqui com a secretária de saúde do município, Lívia Mendes, que vai falar para a gente como é que vai ficar a situação do hospital daqui para frente, já que esse tempo aí previsto por vocês pela Secretaria de Saúde encerrou. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Fala para a gente como é que fica a situação do hospital daqui para frente. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. Aquilo foi uma previsão que nós fizemos, mas todos os contratos, eles previam a situação da pandemia, né? Então poderiam ser estendidos se a pandemia continuasse com números elevados, e foi o que aconteceu.
nas últimas semanas. Nós alcançamos um pico de solicitações para UTI, de solicitações de internamento. Então, ainda bem que a gente ainda tinha um hospital de campanha, podia contar com esses 20 leitos clínicos e mais 20 leitos de UTI. Nesse momento, nós estamos vendo um decréscimo de casos novos por dia. O último boletim da semana passada já mostrava uma redução de 50% de casos novos por dia. Isso é um alento muito grande para nós, mas as nossas taxas de UTI elas ainda estão um pouco flutuantes. Hoje, por exemplo, contando os 2 hospitais, o base e o campanha, nós estamos com ocupação de 82,5%, então ainda é uma ocupação relativamente alta, mas não se compara a 100% durante muitos dias e com a fila de espera para leitos de UTI grandes. Nós já estamos numa condição melhor, mas a gente não pode pensar em desativar leitos ainda, né? Temos que ter calma, cautela, cuidado, avaliar essa questão da curva realmente, para pensar em decidir desativar leitos. Mediante assim, as fiscalizações, a operação oxigênio que vem acontecendo no município, vocês percebem que a comunidade está dando uma resposta mais positiva com relação a eventos, a aglomeração de pessoas nos finais de semana? A gente ainda acha que tem muita ocorrência em relação a aglomerações, né? Os decretos eles estão sendo cada vez mais flexíveis, até porque a gente está vivendo números melhores e a tendência é realmente afrouxar um pouco, mas isso não significa que a população tenha que descuidar. A gente só está querendo diminuir as restrições, mas cada um individualmente tem que manter o uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos. Aqui em Itabuna nós temos muita ocorrência de aglomerações e a gente espera que as pessoas se conscientizem, porque a curva ela é reflexo desse comportamento. Então, quando as pessoas restringem mais, a gente consegue números mais baixos. Certo. Anteontem, né, foi decretado o retorno, foi autorizado por meio de um decreto, o retorno das aulas para a educação infantil aqui no município, que devem começar na próxima segunda-feira. Há alguma previsão para essa ampliação aí ou vai depender mesmo da redução dos números? Isso, a gente vai observar basicamente o comportamento da curva de casos novos. Como todos os outros serviços continuaram funcionando, não vemos mais motivo para as escolas estarem fechadas. É claro que, como todos os outros serviços, os protocolos devem ser obedecidos. Então, as escolas vão ser vistoriadas, fiscalizadas e a cobrança dos protocolos vai existir para manter a segurança dos funcionários e dos alunos. A senhora falou desse respiro, vamos dizer assim, nos leitos, né, aqui no hospital de campanha. E com relação aos gripários da cidade, como é que está a procura para aí os casos que apresentam os primeiros sintomas? Então, continuamos com os 3 gripários, um está em reforma e a gente optou por deixar desativado. E a procura vem realmente diminuindo também, assim como os números da UPA, porque a UPA é específica para tratamento, né, de síndrome gripal, sintomas respiratórios. Esses números vêm diminuindo, é o que mostra a questão do número de casos novos por dia. Eles vêm diminuindo, mas a gente ainda vai manter o atendimento aos gripários, esperando realmente chegar em números bem baixos para pensar em desativar as unidades. Certo. E um assunto também importante é com relação à vacina. Ontem nós conversamos com Camila Brito e ela disse que essa semana seria suspensa a vacina para a primeira dose, que o município tem apenas ali um fluxo de vacina para atender as pessoas, ao público da segunda dose. Como é que está esse avanço também no que diz respeito à vacinação aqui no município? Nós recebemos nas últimas semanas uma quantidade razoável de vacinas. Essa semana foi cerca de metade do que vínhamos recebendo. Uma particularidade que a gente precisa deixar a população informada, a última resolução de CIB tentou equalizar todos os municípios. Então, a partir do momento que você consegue contemplar 50% ou 55% da sua população-alvo acima de 18 anos, nós vamos reduzir pela metade o número de doses que recebemos. O objetivo disso é tentar que os outros municípios que estão muito atrás consigam alcançar a mesma população. Então, a tendência é que assim que a gente alcance essas metas, a gente comece realmente a desacelerar por conta da quantidade de doses que vamos receber.
E também com relação ao avanço nas idades, o município está vacinando essa semana 36, né? Começou a vacinar de 36 acima. Semana que vem, assim, só para deixar as pessoas um pouco mais ansiosas ainda, há possibilidade de reduzir mais um pouco na próxima semana? Sim, mas vai depender muito da quantidade de dose que recebemos. O critério agora é basicamente idade. Não existe mais aquela seleção por grupos específicos. Então, a vacina que nós recebemos vai ser para a população da próxima faixa etária, né? 36 anos, 35. Se conseguirmos receber uma quantidade razoável, a gente consegue avançar cada vez mais. Certinho, secretária. E só para a gente reforçar, né, a dúvida que foi levantada aí nessa semana com relação ao hospital de campanha, para a gente fechar, gostaria que a senhora enfatizasse essa questão, que o hospital não vai fechar, não tem previsão de fechar por agora. Não, com os números que nós mantemos, não. Né? Se a gente tem 80% de ocupação aqui, como é que a gente vai fazer com esses pacientes que precisam do leito? Então, nesse momento, não. A nossa ideia é que, se a curva continuar decrescente como está, a gente consiga encerrar as atividades em setembro. Mas volto a dizer que isso depende muito do comportamento da pandemia. A gente não tem intenção nenhuma de deixar a região desassistida de leitos de UTI. E assim, os cuidados, né, que a população deve continuar adotando? É evitar as aglomerações, a gente está flexibilizando as medidas, mas as coisas não voltaram ao normal ainda, então as aglomerações devem ser evitadas, o uso da máscara o tempo todo em que você tiver contato com outras pessoas e a higiene das mãos, né? O contato com a máscara, imediatamente higienizar as mãos, seja com água e sabão, seja com álcool gel, porque é dessa maneira que a gente consegue evitar a disseminação do vírus. A senhora falou sobre o uso da máscara, é importante também reforçar para as pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, para que permaneçam utilizando a máscara também, não é isso? Isso, a vacina, ela é uma solução coletiva. Isso não impede que uma única pessoa se contamine e tenha a doença, mas claro que a vacina propõe que você tenha formas mais leves da doença. Mas você pode ficar doente e alguma coisa do seu organismo pode levar até uma forma mais grave que foge a curva de toda a população que foi imunizada. Então, por isso, as medidas individuais devem ser mantidas. Certinho, secretária. Muito obrigada por todos os esclarecimentos, pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Então, Olga, é com você aí no estúdio. Obrigada, Fran. Então, Itabuna com 82% de ocupação, né, nos leitos. A gente teve todas essas informações da secretária. Obrigada a ela também. E olha só, vamos dar uma olhadinha? Os dados são da CESAB nos leitos, então, disponíveis em outras cidades da região. A gente tem aqui Ilhéus com 65% dos leitos de UTI ocupados. E olha só, dos clínicos, dos 70, 21 estão ocupados. A gente tem uma situação mais confortável aí de 30% de ocupação nos leitos clínicos. Uma olhada agora, gente, no extremo sul. Bom, Porto Seguro tem, dos 20 leitos de UTI, 16 estão ocupados, 80%. Porto Seguro que não tem leito da CESAB para clínico, tá, gente, regulado. Eunápolis, dos 20 leitos de UTI, 18 estão ocupados. Olha que situação complicada em Eunápolis, 90% de ocupação. E com relação aos leitos clínicos, dos 23 estão ocupados, 65% de ocupação. Vamos lá para Teixeira de Freitas, com 73% de ocupação dos leitos de UTI. Dos 10 leitos clínicos, 7 estão ocupados, 70% é a taxa de ocupação dos leitos clínicos em Teixeira de Freitas. E ainda falando em Covid-19, as vacinas contra a doença foram desenvolvidas e aprovadas por agências reguladoras de forma bem rápida, algumas em menos de um ano. Foi um desafio enorme da ciência para conter a pandemia, que ainda tem tirado a vida de muita gente. É claro que muitas dúvidas sobre a vacina ainda rondam a população, as reações mais comuns, a necessidade das 2 doses, enfim. E para ajudar a esclarecer essas e outras dúvidas, o Bahia Meio Dia convidou a médica infectologista Marcele Marçal. Boa tarde, doutora Marcele, seja bem-vinda aqui ao nosso Bahia Meio Dia. Então, são várias perguntas da população, eu também tenho algumas aqui, mas eu já vou dar o lugar para as pessoas. Vamos ver, gente, algumas das dúvidas? Meu nome é Diana, eu já tive Covid e eu queria saber se eu preciso me vacinar pelo fato de eu já ter tido a Covid. Boa tarde. Sim, Diana, mesmo quem já teve Covid precisa receber a imunização, tá? Só que vale lembrar
que quem teve Covid precisa esperar um intervalo de 30 dias para poder vacinar. Exato, existe essa questão do período, né? É bom ficar atento. Então, quando chegar a época da idade, mesmo que seja da profissão, por exemplo, dos grupos prioritários, tem que ter esse cuidado, não é, doutora Marcele? Isso. Quem teve o diagnóstico de Covid precisa esperar 30 dias para poder receber a vacina. Vamos então a uma outra dúvida, gente? Meu nome é André, eu tomei a primeira dose da vacina da Pfizer. Eu queria saber com quanto tempo eu vou estar imunizado depois da segunda dose. Em média, as vacinas demoram 3 semanas para poder imunizar, tá? Só que a gente precisa lembrar que a primeira dose já dá uma proteção parcial. Só que todos os estudos nos falam sobre a eficácia após a segunda dose. Então, após a primeira dose já tem uma proteção parcial. E qual Mas mesmo quem já está vacinado com as 2 doses após as 3 semanas, por enquanto, a gente não pode abandonar as medidas de higiene. Tem que manter o uso de máscara, manter a higienização das mãos, porque a vacinação é um ato coletivo. O vírus continua circulando entre a população, mesmo quem teve as 2 doses há mais de 30 dias ou 3 semanas, corre o risco de ser infectado, de ter uma forma leve da doença e de transmitir para outras pessoas. Isso mesmo. Então, os cuidados a gente deve seguir com eles, não é isso? Pronto. Com certeza. Joia. Uma outra dúvida da população? Eu tomei a minha vacina AstraZeneca, porém eu tive alguns efeitos colaterais, como dor no corpo, um pouco de febre, os braços ficou doendo também. Aí a minha pergunta é se na segunda dose esses efeitos colaterais vão se repetir com mais intensidade ou se não vão repetir. Então, isso aí é uma pergunta bem complexa, porque é uma coisa que a gente até vai falar mais a fundo. O que é esse efeito colateral? É o seu corpo reagindo à vacina e produzindo anticorpo. Então, você ter efeitos leves, como cefaleia leve, uma mialgia, uma febre leve, que dure até 2 dias, isso é uma coisa até esperada, que é uma reação que o seu corpo está produzindo um anticorpo. Ah, mas eu não tive efeito colateral nenhum. Será que a vacina funcionou para mim? Isso também não existe, tá? Porque cada indivíduo vai responder de uma forma ao imunizante e pode ser que na segunda dose você apresente ou não esses efeitos colaterais. Isso a gente não consegue te dar certeza, tá? Mas isso é uma forma que o seu corpo está respondendo ao imunizante produzindo anticorpos. E cada organismo responde de uma forma, não é, doutora? Cada organismo responde de uma forma. É claro que a gente precisa ficar atento a sinais de alarme. Apesar de raros, os efeitos colaterais das vacinas muitas vezes vão precisar de alguma atenção maior. Por exemplo, eu estou com um efeito colateral que está durando mais de 2 dias. Precisa de uma avaliação médica, até para poder fazer esse discernimento. Esse efeito colateral é da vacina ou tem algum outro diagnóstico que vai precisar de tratamento? À medida que a gente vai vacinando milhões, bilhões de pessoas, efeitos colaterais mais raros podem vir a aparecer. Então, se você recebeu a vacina e inicialmente nos primeiros 2 dias teve um pouquinho de dor no corpo, uma febre baixa, um pouquinho de diarreia, isso são efeitos colaterais esperados, mas esses efeitos colaterais vão se mantendo ao longo do tempo ou vão piorando, aí já precisa de uma avaliação médica. Inclusive, há um cuidado com relação à contraindicação, por exemplo, de algumas vacinas para grávidas, para gestantes, porque foi identificada a questão da trombose, né, aqui no Brasil. Então, tem esse cuidado também das autoridades. Isso. Na verdade, a gente teve um caso de uma gestante que veio a óbito por trombose, que ainda está em investigação, mas foi depois da vacinação com a AstraZeneca. Então, a vacinação com a AstraZeneca foi suspensa para gestantes. Hoje, as gestantes só podem receber ou a Pfizer ou a Coronavac. Então, assim, são eventos raros, trombóticos. Para você ter noção, o próprio Covid, a infecção pelo Covid aumenta o risco de você desenvolver trombose e esse risco é superior a 10%. E com a vacina, o risco é 100 vezes menor.
Então, todas as vezes que a gente pesa efeito colateral ou efeito adverso em receber a vacina ou ser infectado pela doença, vacinar continua sendo um ato muito importante. Quando a gente pensa, né, nossa, mas tem efeito adverso, qualquer medicação vai ter. É um questionamento até que eu deixo para você que está em casa. Já leu a bula do seu medicamento que você usa continuamente, né? E o que acontece? À medida que você vacina bilhões de pessoas, eventos raros que podem acontecer a cada 1 milhão de pessoas passam a acontecer. Mas esses eventos são raros. Nos Estados Unidos tem um problema com relação a algumas vacinas, Pfizer ou Moderna, relacionada a Guillain-Barré. A gente, inclusive, teve casos dessa doença na Bahia há algum tempo, muitos casos, inclusive, e aí fica o alerta, mas assim, é como a senhora disse, a questão de não ser tantos casos, né? Isso. Teve realmente nos Estados Unidos, o FDA nos notificou, né, para a gente ficar atento, e isso foi em relação à Johnson, que a gente tem disponível, e foi principalmente em homens com mais de 50 anos. O Guillain-Barré é uma doença autoimune, que causa uma fraqueza, uma paralisia muscular. Em geral, essa doença você tem recuperação total. Algumas pessoas ficam com sequela, algumas pessoas podem ter quadros mais graves, mas não é uma doença que é provocada apenas com a vacina do Covid. A vacina da gripe também pode provocar, algumas infecções podem provocar, e o próprio Covid. Então, quando a gente pesa que são eventos muito raros, e a gravidade da doença, o grau de sequela que o Covid pode deixar, porque a gente muitas vezes fica discutindo muito de letalidade do Covid, óbvio que isso é muito importante, mas é uma doença que deixa sequelas, né? Para a gente encerrar, doutora Marcele, com relação a essa questão das reações mais comuns, porque as pessoas não têm que ficar com medo de tomar vacina, inclusive tem mesmo que fechar justamente esse processo, a fase toda, né, primeira e segunda doses, e aí aquelas reações mais tranquilas, mais simples e mais comuns, só para poder fechar e esclarecer, gente, que eu mesmo tive febre, mas passou, foi só um dia. Então, por favor, faça esse alerta aí à população. Febre baixa, dor no corpo, diarreia, são efeitos esperados pós-vacina. Esses eventos geralmente duram 48 horas. Alguns sinais assim, que a gente tem que prestar atenção, principalmente porque nem sempre vai ser relacionada à vacina. Então, eu tô tendo uma febre que não melhora e começou alguns dias depois da vacina. E essa febre não melhora. Merece uma avaliação médica para poder ter um diagnóstico. Certo. Então, de olho no tempo, viu, gente, dos sintomas, porque, como ela alertou, a doutora Marcele alertou, essa questão do tempo é muito importante, geralmente até 48 horas. Então, muito obrigada por sua presença aqui, doutora Marcele, muito esclarecedora. Então, e volte sempre. Obrigada. Bom dia para todos. Bom dia. E nós falamos ontem aqui no Bahia Meio Dia que a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 foi suspensa em Itabuna até a chegada de novos lotes. Até sexta-feira estão sendo imunizados com a segunda dose da vacina de Oxford AstraZeneca pessoas que tomaram a primeira dose entre os dias 19 e 23 de abril. Segundo a Secretaria de Saúde, mais de 55% das doses já foram aplicadas. Mais de 40% da população recebeu a primeira dose e quase 20% da população foi imunizada com a segunda dose. Graças a Deus a gente está avançando nessa vacinação. E autoridades de saúde baianas querem mudanças nos critérios de distribuição das vacinas contra a Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. O motivo é que a Bahia estaria recebendo menos doses do que outros estados e cidades com populações menores, o que estaria impactando no desempenho da campanha de vacinação. Receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, para muita gente é um sentimento de alívio e gratidão. Para o Cláudio, é também o momento de não esquecer a responsabilidade com as outras pessoas. Com a consciência de continuar usando máscara e com isolamento social.
Até às 5 da tarde desta quarta-feira, Salvador já tinha vacinado com a primeira dose quase 1.200.000 pessoas. Completaram o esquema vacinal pouco mais de 530.000 pessoas. Só que a capital outra vez interrompeu a aplicação da primeira dose por falta de vacina. Para o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, o problema está na distribuição das doses pelo Ministério da Saúde. Ele alega que, proporcionalmente, Salvador recebeu menos doses que outras capitais, com populações menores. Eu considero o critério de distribuição um critério injusto. O que é que se imagina que cada cidade receba a proporção da população, da sua população, em relação aos lotes de doses? Só que isso não está acontecendo. Salvador tem 55% da sua população acima de 18 anos vacinadas e o município de Vitória, no Espírito Santo, tem 88%. O que justifica isso? Nas redes sociais, o governador Rui Costa também criticou a forma de distribuição das vacinas. Ele disse que a Bahia tem recebido menos que outros estados e que o Ministério da Saúde precisa corrigir essa distorção. O último informe técnico do Ministério da Saúde, do dia 12 de julho, tratou da distribuição de 2.400.000 doses da Pfizer. Estados da região sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, receberam mais doses que a Bahia, apesar de terem populações menores. A explicação do Ministério da Saúde estaria no público-alvo desta distribuição, que é a soma de trabalhadores industriais mais pessoas de 59 a 55 anos. E este público na Bahia é menor. Há um mês, o Estado adotou uma forma diferente de distribuir as vacinas. A Bahia decidiu abandonar o critério exclusivo de grupos prioritários e passar a fazer a vacinação prioritariamente com base em faixas etárias. A decisão foi baseada na evidência de que havia uma disparidade muito grande entre os municípios do estado, com municípios com vacinações atingindo mais de 85% da cobertura daquele município prevista e outros com coberturas vacinais inferiores a 30%. Em nota, o Ministério da Saúde disse que enviou doses para atender todos os grupos prioritários e que a recomendação é que após a vacinação desses grupos seja iniciada a imunização por faixa etária de forma decrescente, começando em 59 anos até os 18 anos. Para esse médico, quando não existe uma vacinação uniforme entre todos os estados, a campanha de imunização pode ser prejudicada. Nós temos 13, 14% da população imunizada completamente. Nós precisamos ultrapassar os 70%. Então, essa distribuição tem que ser de forma muito correta, o mais rápido possível, para chegar na população. Não tem outro caminho para a gente controlar essa pandemia. É o que a gente espera, né, que isso seja feito. Agora são 12 horas e 29 minutos, vamos a um rápido intervalo e na volta você vai ver que a Justiça suspendeu por meio de uma liminar as obras de estações elevatórias de esgoto da Embasa em áreas verdes de Ilhéus. As estações fazem parte do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul. O BMD volta em instantes. Três pessoas ficaram feridas no capotamento de um carro na BR-101 em Uruçuca hoje de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma pessoa teve ferimentos graves e foi encaminhada para o hospital de Itabuna. O estado de saúde dela não foi divulgado. Os outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelo SAMU. Chovia bastante no momento do acidente, mas as causas do capotamento ainda estão sendo investigadas. Também teve acidente, gente, em Buerarema. O motociclista morreu ontem à noite. O Wallace Conrado dos Santos, ele tinha 22 anos. A Polícia Rodoviária Estadual não deu detalhes de como o acidente aconteceu. Mudando agora de assunto, olha só, a Justiça suspendeu por meio de uma liminar obras de estações elevatórias de esgoto da Embasa em áreas verdes de Ilhéus. As estações fazem parte do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul. A ação civil pública foi movida pelo coletivo Preserva Ilhéus, formado por ONGs, pesquisadores e voluntários
que lutam pela causa ambiental. A repórter Isabela Freitas tem as informações para a gente. Isa, então qual é a situação neste momento e me conte aí como que chegou até esse ponto. Oi, Olga, boa tarde de novo para você. Olha só, essa decisão saiu ontem à tarde. Essa decisão ela foi proferida pela juíza substituta da primeira vara de Fazenda Pública de Ilhéus, a Karine Nazari da Silva, e nessa ação, como você já bem disse, foi uma ação movida pelo coletivo Preserva Ilhéus, pedindo o impedimento da construção em continuidade das obras de estações elevatórias de tratamento do esgoto na zona sul de Ilhéus. No total, são 4 novas estações. Onde seriam essas estações? Loteamento Jardim Atlântico 1, na Praça São João Batista, no Pontal, também na região da Maramata, ali na parte de baixo da Ponte Jorge Amado, e também em uma área verde na área da Sapitinga. Então, são espaços que são ocupados pela comunidade já, espaços bem públicos, e também que tem preservação de área verde. Diante aí dessa decisão proferida pela Justiça, a juíza decidiu que essas praças, esses locais escolhidos pela empresa de saneamento, já são ocupados pela coletividade, com parques, áreas de lazer, espaços onde as pessoas praticam esportes e também espaços onde as crianças frequentam. E disse também nesse documento que não foi apresentado até então uma prova de licenciamento e análise de impacto urbanístico para a escolha desses espaços. Diante disso, a juíza determinou que tanto o município como a Embasa parem imediatamente com as obras e as construções das estações elevatórias, podendo ter aí uma multa diária de 20 mil em caso de descumprimento, e ainda determinou que o cumprimento dessa decisão seja de forma imediata. Então, esses espaços, alguns locais já estão até em fase de início da construção, como é o caso do espaço da Maramata, e a gente procurou o Preserva Ilhéus para entender um pouco sobre essa ação e os motivos que levaram a que eles buscassem essa ajuda da Justiça para paralisar essas obras. Olha só o que disse uma advogada que é voluntária do Preserva Ilhéus. O coletivo Preserva Ilhéus, que é composto de organizações da sociedade civil para a defesa do meio ambiente e dos indivíduos, tem feito um trabalho desde um ano de defesa do meio ambiente e da qualidade de vida do município de Ilhéus, e por conta disso foi procurado por moradores da zona sul de Ilhéus, especialmente moradores da Sapetinga e da Maramata, que estavam preocupados com a instalação de estações elevatórias de esgoto nas áreas de convivialidade dos seus bairros, praças e áreas verdes. Nós procuramos entender melhor porque a Embasa precisaria instalar essas estações elevatórias que são importantes para o esgotamento da zona sul de Ilhéus, mas não ficamos convencidos dos critérios técnicos. Por conta disso, o coletivo Preserva Ilhéus, através de 3 de seus membros, ingressaram com ação civil pública junto à Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, no intuito de impedir que essas estações elevatórias sejam construídas e que a Embasa efetivamente prove quais os critérios técnicos que estão sendo usados para a necessidade de se ocupar áreas verdes que são protegidas pela Lei Orgânica Municipal, ou seja, não podendo haver mudança de finalidade. E na data de ontem, nós tivemos uma decisão que consideramos acertada, que é justamente nos foi concedida a tutela de urgência para que a Embasa paralise as obras e construções nessas áreas verdes, praças da zona sul de Ilhéus, que são áreas de convivialidade dos moradores e não são adequadas à instalação de estações elevatórias de esgoto.
Bom, é uma obra importante para a população, mas o que chama a atenção, Isabela, é sempre essa questão dos estudos, né? Esses estudos foram feitos com base em quê? Foi levado em consideração a questão ambiental ou não? Então, assim, a Embasa, ela já se pronunciou, inclusive se já foi notificada dessa decisão, enfim, o que você tem aí de resposta da Embasa, Isabela? Olha, Olga, sobre esses estudos, é até um questionamento dessa decisão aí da Justiça, dizendo que é necessário apresentar mais provas em relação sobre como foi definido esses espaços. Nós procuramos a Embasa hoje para falar sobre esse caso, sobre essa decisão da Justiça, e a Embasa disse que, por enquanto, não vai se pronunciar, até porque ainda não foi notificada ainda pela Justiça. Só depois desta notificação é que a Embasa vai se pronunciar aí sobre esse caso e sobre essa multa diária, esse processo aí, de acordo com como é que ela vai se posicionar e vai agir em relação a isso, e a gente segue acompanhando, é claro. Isso mesmo, Isabela, essas questões ambientais, né, a gente está sempre de olho ali em Ilhéus. Brigadão, viu? Olha só, agora a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, que segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, provoca cerca de 10 mil mortes por ano. Neste mês, a conscientização para a prevenção e tratamento desse tipo de câncer está sendo intensificada com as campanhas Julho Verde e Julho Bordeaux. Para fazer o alerta da importância da prevenção e tratamento da doença, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço criou a campanha Julho Verde. A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna aderiu à campanha. E quanto mais a gente inicia um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, a gente dá uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, é um mês que a gente vem reforçar a importância, né, dessa prevenção, do diagnóstico, e está dando uma qualidade melhor de vida para o paciente. Então, a gente reforça a importância dos cuidados, de estar procurando o médico em caso de necessidade, de visualizar alguma alteração desse câncer, e a gente inicia essa campanha reforçando e pedindo o apoio de todos, né, nesse momento. A programação segue nas unidades de radioterapia e quimioterapia até o final do mês. Alexandre faz parte da equipe de divulgação do Julho Verde e alerta para os sinais da doença. Qualquer alteração na cavidade oral, na boca mesmo, aparecimento de manchas brancas, feridinhas que a gente chama de afta, é maior que 15 dias, é necessário o paciente ele procurar um profissional para uma melhor avaliação. A ocorrência também no pescoço, de nódulos, de carocinhos, obstrução nasal, sangramento no ouvido. Então, tudo isso já é um indicativo de que pode estar ocorrendo um processo maligno ali. Helenícia de Teixeira de Freitas está com o tio internado na Santa Casa, com câncer na boca. Ele começou a apresentar alguns sintomas no ano passado, mas demorou muito até procurar um médico. Aí, a situação se agravou. O tumor estourou, né, pelo lado de fora, e aí teve o medo de que estourasse por dentro e as consequências fossem irreversíveis. Aí fez a cirurgia, retirou o tumor, e só depois, 3 meses depois da cirurgia, que ele foi encaminhado para Itabuna, onde começou a fazer radioterapia. Depois que ele começou a fazer a rádio, mesmo sendo, né, a gente sabendo que era um tratamento paliativo por conta, né, do tempo que a gente demorou até descobrir, depois que descobri até começar a tratar, a diferença foi enorme, né? A gente consegue ver que ele está muito melhor, mais forte, houve uma redução da massa tumoral, né? Uma redução significativa. Segundo especialistas, cerca de 90% dos pacientes que tratam esse tipo de câncer vão apresentar feridas que podem evoluir para infecções graves. Para alertar e orientar a população quanto aos riscos desses ferimentos, foi criado o Julho Bordeaux. O tom vermelho escuro simboliza a campanha. O objetivo é chamar a atenção para a mucosite oral. A gente sabe que a nossa cavidade bucal é o local mais contaminado que a gente tem do corpo. E durante todo o tratamento de quimio e radioterapia, existe uma predisposição maior a essa toxicidade, ou seja, essa inflamação dessa cavidade oral por conta da quimioterapia, que ela já é agressiva. E a radioterapia também em região de cabeça e pescoço. Então deixa o paciente mais debilitado, muitas vezes tem que interromper o tratamento para tratar dessas mucosites, entrar com laser terapia ou entrar com algum tipo de terapêutica medicamentosa para aliviar a dor, o desconforto. Então o que a gente quer é que não vá chegar a uma severidade tão grande a ponto de internar, de parar o tratamento.
Um homem morreu eletrocutado hoje pela manhã em Ilhéus. Foi no bairro da Conquista. Marco Antônio Barbosa Gomes, de 48 anos, foi encontrado morto na rua Dom Benedito Zorzi por vizinhos. Segundo a polícia, ele foi atingido por um fio de alta tensão que se partiu depois de um galho de uma árvore cair. A polícia disse ainda que Marco morava perto do local do acidente e que ele costumava sair cedo para comprar pão e fazer caminhadas. Em nota, a Coelba lamentou o ocorrido e disse que a empresa foi acionada após galhos de uma árvore de grande porte caírem no bairro da Conquista, o que danificou a rede elétrica. A Coelba disse ainda que imediatamente mandou uma equipe ao local para eliminar o risco à população e que o fornecimento de energia da área foi desligado para permitir o resgate do corpo e para que os policiais pudessem trabalhar. Só que aí a gente chama atenção para o quê? Para a avaliação das árvores, né? É importante que a gente tenha uma cidade arborizada, mas deve existir uma manutenção, gente. Afinal de contas, é um perigo. A Coelba falou aí, né, para evitar mais problemas à população, só que uma família hoje está chorando. Uma pessoa morreu. A seguir, uma história de superação. Você vai ver que foi por meio de um transplante de medula óssea que a pequena Cecília conseguiu se curar de uma doença imunológica rara. Ela está se recuperando bem e retornou a Ilhéus para visitar a família. É daqui a pouquinho no Bahia Meio-Dia. Um casal de turistas estrangeiros foi assaltado em Trancoso, distrito de Porto Seguro. Os bandidos invadiram a casa que eles alugaram, renderam os dois e roubaram joias, uma quantia em dinheiro, aparelhos celulares e uma caminhonete também alugada pelo casal. Nós conversamos com o delegado de Trancoso e ele informou que o casal ainda não tinha dado queixa, mas que uma equipe já foi até o local fazer um levantamento, ouvir pessoas e verificar, gente, se existem imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos bandidos. Nós mostramos em nossos telejornais a luta da pequena Cecília. Ela enfrentava, gente, uma doença imunológica rara e precisava muito de um transplante de medula óssea para se curar. A campanha foi um sucesso, eu lembro, eu participei, e a garotinha está se recuperando bem demais e ela apareceu em Ilhéus para visitar a família. Vamos ver como ela tá? A felicidade estampada no rosto da pequena Cecília, de 2 anos, e dos pais é de gratidão. Desde o nascimento, Cecília enfrentou duras batalhas. Nasceu com uma doença imunológica rara, chamada de síndrome homem, que é um tipo de imunodeficiência. Para se curar, precisou de um transplante de medula óssea. A família fez uma campanha para conseguir doadores e nós mostramos em nossos telejornais. Foi linda a campanha, a gente recebeu esse amor lá de longe, essa energia boa que todo mundo emitiu, todo mundo tão engajado, tão nesse processo. E nessa campanha de Cecília saíram 2 doadores, então isso para mim não tem preço, é isso aí que eu acho que Cecília veio mesmo para trazer esperança, para trazer para todo mundo uma lição mesmo de vida, e é uma missão que eu acho que minha filha tem. Com apenas 3 meses de vida, Cecília fez o transplante. O procedimento foi feito em maio de 2019, em Curitiba. A doadora mais compatível foi Manuela, a mãe. Como mãe, né, e como doadora, ainda como mãe, eu fui assim, foi um dia extremamente feliz para mim, né? Eu desci para aquele centro cirúrgico muito feliz. É um procedimento muito tranquilo, é um procedimento rápido de ser feito. Muita gente acha que às vezes confunde muito com a medula espinhal, né, com a da coluna. E não é na região do quadril, no osso do quadril. Para mim, o incômodo foi mínimo, é como se eu tivesse tido uma leve batidinha, assim, como se eu tivesse me batido em algum lugar na região, sabe? Foi muito tranquilo, a recuperação muito tranquila, bem, assim, numa boa mesmo. Cecília respondeu bem ao transplante de medula óssea, mas pouco tempo depois teve complicações de saúde por causa de uma bactéria. Ela pegou uma bactéria pelo catéter central e isso levou ela a um internamento longo na UTI, intubação. Cecília teve algumas complicações sérias como parada cardiorrespiratória, teve que fazer diálise peritoneal,
ela ficou, depois disso gerou uma hemorragia pulmonar, então ela passou por coisas assim muito, muito, muito graves, né? Ficou realmente ali bem sério e ela foi vencendo. Hoje, Cecília está bem. A alimentação ainda é feita por meio de sonda, mas segundo a mãe, é apenas uma fase de readaptação alimentar. Agora saudável e com boa imunidade, Cecília fez uma surpresa para a família que mora em Ilhéus e foi recebida com muito amor. No passeio, Cecília teve a oportunidade de ir pela primeira vez à praia. Um momento especial para ela e toda a família. Mesmo com Cecília recuperada, a família segue com a missão de sensibilizar as pessoas sobre a importância da doação de medula óssea. Cristiane é tia de Cecília e vice-presidente da ONG Enaltinho Rocha, em Itabuna, instituição que organiza campanhas aqui na região para fazer o cadastro de doadores de medula óssea. É realmente muito importante o cadastro para doador de medula óssea, porque a gente nunca sabe quem será o próximo. Para salvar uma vida, a gente pode ser um anjo na vida de alguém. E quando aparece uma pessoa precisando, esse cadastro é acionado, né? Então eles começam a busca para um doador compatível. A doação é uma ação que salva vidas. E Cecília é a prova de como é importante esse simples ato de solidariedade. Que coisa linda, né? Emocionante a história de Cecília, e eu lembro, foi um movimento tão grande para poder ajudá-la, não só ela, né? Mas todas as pessoas que precisam, e a gente chegou junto demais, viu? Toda a comunidade. Eu tenho orgulho da gente ter conseguido junto essa cura para a Cecília. E olha só, aqui na região, o cadastro para doação de medula óssea pode ser feito nas unidades do Hemoba, de Teixeira de Freitas e também de Eunápolis. O voluntário precisa preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra de sangue para testes de compatibilidade. Eu chamo a atenção, gente, para um detalhe. Aqui pertinho mais da gente tem também o Hemoba de Tapetinga, então dá para ir lá também fazer a sua doação. Os dados e os resultados são armazenados no sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados de pacientes que estão precisando de um transplante. Em caso de compatibilidade, o doador é chamado para fazer exames complementares e aí sim para a doação da medula. Então, o cadastro, você doa somente um pouquinho de sangue para esse cadastro. Outro ponto importante é que esse cadastro ele deve estar atualizado. Já imaginou? Você passa um telefone lá, você muda seu telefone, tem alguém precisando e não consegue o contato com você? Então vai lá no site da Hemoba também, do Redome, para poder atualizar esses seus dados. Agora tem vagas de emprego para você que está em busca de oportunidade. As vagas são oferecidas pelo Cine Bahia aqui de Itabuna. Vamos dar uma olhada? Olha só, tem uma vaga para jardineiro, é preciso ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses na função e morar, gente, em Itabuna. Tem também uma vaga para carpinteiro. O candidato deve ter ensino fundamental completo, experiência também na carteira e experiência em obras de médio e grande porte. Tem uma vaga para marceneiro com ensino fundamental completo e experiência, 2 vagas para servente de obras com ensino fundamental completo e experiência de 6 meses na carteira. Tem uma vaga para técnico em edificações. Aí o candidato deve ter ensino médio completo e curso técnico em edificações além de experiência. 2 vagas para mestre de obra. É preciso ter ensino médio completo, experiência na carteira, experiência em obras de médio e grande porte. E olha só, atenção, disponibilidade para viajar, hein? O agendamento deve ser feito no site Saque Digital ou então pelo aplicativo Saque Digital. O horário de atendimento das 8 da manhã até às 5 da tarde. A documentação necessária está aí para você: carteira de identidade de trabalho, carteira de habilitação, comprovante de residência e também o comprovante de escolaridade.
também tem oportunidade de emprego no Cine Bahia de Ilhéus, a gente vai conferir também. Tem uma vaga para técnico de enfermagem. O candidato deve ter ensino médio técnico completo em enfermagem, além de experiência, o detalhe, na carteira. Também tem uma vaga para vendedor de consórcio, com ensino médio completo e experiência de 6 meses na função. Tem 10 vagas, olha só, para auxiliar de logística, com ensino médio completo e experiência de 6 meses na carteira. Também tem um ótimo número de vagas aí para auxiliar de qualidade, 10 vagas, ensino médio completo, também com experiência. O agendamento é a mesma coisa, hein, gente? É pelo site ou então pelo aplicativo Saque Digital. Tem o horário de atendimento que é diferente aqui no Cine de Ilhéus, de 7 da manhã até as 3h30 da tarde. A documentação é a mesma: carteira de identidade, carteira de trabalho, de habilitação se tiver, comprovantes de residência e de escolaridade. E no G1 você encontra outras oportunidades de emprego para Itabuna e Ilhéus. Acesse g1.com.br/Bahia. A gente fala agora de educação. As escolas estão mobilizadas depois do decreto que autoriza o retorno das aulas semipresenciais. E aqui em Itabuna, a retomada da educação infantil deve acontecer já na próxima semana. Já em Ilhéus, as escolas particulares já estão autorizadas a funcionar dessa forma. As escolas de Ilhéus estão autorizadas a retomar as aulas na modalidade semipresencial, mas segundo a Secretaria de Educação, a estimativa é de que as aulas da rede municipal só voltem em meados de agosto. A escola, diante da pandemia, não é a mesma que a gente vai ter agora nesse retorno. Então, com certeza, a comunidade precisa ser trabalhada, treinada, para que saiba estar nessa escola de forma a reduzir os riscos de contaminação. Em Itabuna, as aulas vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 19, para alunos da educação infantil da rede particular de ensino no sistema híbrido. O decreto municipal tornou facultativo o ensino presencial para a faixa etária de 4 e 5 anos. Nós vamos estar aguardando essa visita da Vigilância Sanitária para que a gente possa estar nos organizando dentro do protocolo que foi colocado pela Secretaria de Educação para estar recebendo esses pais. Porém, nós temos que lembrar, que a escola tem que estar preparada não apenas para receber os alunos, presencialmente, mas também as famílias que não vão optar por esse retorno. A retomada deve seguir protocolos de segurança contra o coronavírus. Algumas escolas já se prepararam para a volta desde o início do ano. A gente contratou um médico infectologista que deu consultoria na escola e a gente conseguiu pré-arrumar esse ambiente, aguardando o decreto. E agora, com o decreto, a gente vai fazer os ajustes finais para justamente poder retomar as aulas com 100% de adequação. As escolas que optarem pelo modelo híbrido poderão dividir a turma em 2 grupos, por ordem alfabética, por exemplo, alternando os dias presenciais. Essa é a medida de segurança para que as carteiras escolares fiquem devidamente distantes uma das outras. Mesmo com todos esses cuidados, Ana Maria prefere manter a filha em casa estudando online e com professora particular. Para ela é mais seguro e tem gostado dos resultados. Acho que esperar uma segunda dose da vacina em agosto dos professores, a idade estaria mais avançada também em relação à população geral para poder fazer esse retorno. Mas eu entendo dessa necessidade de que a criança tem que estar na sala de aula. Aqui, graças a Deus, a online tem atendido. Ela tem acompanhado, tem desenvolvido. Tem uma pessoa que acompanha ela também. Então tem dado certo. Enquanto a mãe tem dúvidas, Maria Alice tem certeza de que quer voltar para a escola. Eu quero voltar para a escola. Por quê? Porque eu quero ver minhas professoras e meus colegas. Que gracinha. Antes de encerrar, vamos dar uma olhadinha aqui em Itabuna. A gente tem imagens ao vivo aí, 28 graus a temperatura neste momento, sol entre muitas nuvens, pode chover a qualquer hora esta tarde. E uma olhada também em Ilhéus, tá aí para você, Ilhéus, a terra da Gabriela, a Baía do Pontal, a gente consegue ver aí também a Praia da Avenida.
e a Catedral de São Sebastião, 27 graus em Ilhéus neste momento. Também, gente, tempo instável e pode chover a qualquer momento em Ilhéus. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Lembrando que na sequência tem o Globo Esporte Bahia. Tchau, tchau. Bahia Meio-Dia, oferecimento Cipolate, é pra você.